Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, é uma alegria poder receber você, mas não fique acanhado aí, entra, senta aqui, participa conosco dessa conversa e aqui dos petiscos também, né, Sim, porque o Timiane? nosso assunto hoje vai ser Muito muito, bem. muito bom. É muito Até lembrei interessante. do meu pai, que o meu pai era daquele tipo assim que dava as regras e a gente tinha que obedecer. Com o olhar dele a gente já sabia o que ele queria. O seu acho que era assim Meu também, né? pai era assim, seu Cláudio, o valor da disciplina é o tema do programa de hoje. Começa agora, Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família. Para a sua família. Tá só começando, espera um pouquinho, já voltamos. Como você viu, foi rapidinho, já voltamos e queremos, como sempre, começar o programa dando para você um presente. Entre Família, uma revista que vai te dar a orientação segura para a condição da sua família. Como faz para receber? Fácil. Você entra no site novotempo.com/larefamilia, faz seu cadastro para a gente saber quem é você, onde você está e enviaremos gratuitamente aí na sua casa. Vai ser uma alegria poder presentear você. Sim, e aproveite também para nos acompanhar nas redes sociais. Veja o que acontece por trás dos bastidores Opa, aqui do coisa nosso que não programa. aparece aqui, mas lá você vai ver. Sim. Até vão saber por que que a gente não come durante o programa, só toma um suquinho. Acompanha aí, durante o programa vai aparecer escrito aí os endereços, tá bom? Mas hoje nós estamos com nossos convidados aqui especiais e eles vão falar sobre esse tema da disciplina, né? E eles já têm filhos e eles estão assim com algumas perguntas também, mas estão trazendo algumas orientações. Então está aqui o Bira, né? E sua esposa Marcele. Então, conta pra gente aí um pouquinho como é que é a família de vocês, tem filhos? Tem filhos, né? Mas quantos? E quantos anos de casados tem? Parece ser bem jovens os dois. Marcelo? Nós casamos há 10 anos, né? O Bira e eu, quando nós nos casamos, optamos por eu parar de trabalhar quando tivéssemos um filho. Nós temos um filho, o nome dele é Benjamin, está numa idade bastante difícil, bastante complicada. Ele está com 2 anos e 1 mês. E então, nossa família, ela está formada há 10 anos, mas eu diria que há 2 anos atrás ficou com Chegou mais um outro elemento, né? E faz uma bagunça quando ele chega, né? a casa está cheia. Mas é agora. muito bom também, Enche. né? Veja, é um privilégio você poder ter uma criança em casa. Não, e É uma benção, criança, né? como ela disse, né? A casa enche, quando é só o casal, parece que tudo fica certinho, tudo, cada coisa no seu lugar, nada sai do lugar. Mas quando chega a criança, parece que a casa enche. E Enche algumas- de alegria, enche de bagunça. E algumas pessoas acham que até fica meio chato depois de algum tempo e não tem aquela criançada. Veja, como o tempo é curto e a nossa conversa ela tem que ser assim bem proveitosa, qual que é a responsabilidade dos pais nessa questão de disciplina? Porque você recebe uma criança, né, nasceu ali, que não sabe nada da vida, ela só sabe chorar no começo. E qual que é a responsabilidade dos pais quando recebe um presente desse? A gente pensou muito, né, durante a gravidez e mesmo antes, né, a gente estava estudando, tentando entender, porque na verdade quem vai inserir a criança na sociedade, uma sociedade que tem regras, deve ter limites. Muito né? bem colocado, Bira. Então, Regras e limites. nós introduzimos o nosso filho nesse mundo. Apesar de ser um mundo caótico, né? Mas nós entendemos que nesse mundo existem regras e que, para o bem dele, nós precisamos orientá-lo em relação a essas regras e esses limites. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande, isso pesa nas nossas costas, né? Está sentindo agora, né, Bira? A gente sente esse peso, né? Vem do mundo como está hoje e tudo, e por isso que estamos aqui para conversar e também para aprender da experiência de vocês, né? Porque é difícil mesmo, existem muitas vozes falando sobre esse assunto e a gente precisa buscar uma orientação segura, né, com relação à educação. Então, falando sobre esse início aí que vocês estão tendo com o Benjamin,
Que idade deveria começar, então, a ensinar a criança a disciplina e os limites? Que idade? Será que tem que esperar Interessante, né? Eu 2 tinha anos, pensado 3 nisso, não. anos? O que Interessante. você acha? O que vocês que acham? vocês pensam que agora vocês estão com Estudando sobre o tema, estão né? com um filho agora em casa, né, pequenininho, estudando, e olha ali, tem vários livros até, inclusive, que eles estão lendo, né? E o que você acha, Marcele? O que você está sentindo, na verdade? Então, a gente estuda, a gente nunca sabe de tudo, né? Aham. Eu acho que a partir do momento que a criança começa a se entender como indivíduo, ela começa a querer impor as vontades dela. Isso começa bem cedo. Eu diria que ali com 6 meses, o Benjamin já falou, opa, a mamãe é mamãe, eu sou eu. Então, eu sei que se eu chorar, se eu quero alguma coisa, se eu chorar, a mamãe me dá. E começa muito cedo. Eu acho que a questão, assim, quanto mais pequenininho acho que a gente tem que usar mais da ternura, do amor, do olhar, né? Porque a criança não vai compreender o não. O racional dela não está formado ainda. Ela é completamente emocional. Mas eu já senti muito forte, quando o Benjamin tinha 1 ano e 3 meses, sinais de que ele queria impor a vontade dele. E aí foi uma fase que a gente começou a conversar muito, eu e o Bira, sobre como nós deveríamos agir. E conversar entre os amigos também, os amigos que têm filhos, né, as pessoas da família, buscando orientação. Porque por mais que você leia e por mais que você busque orientação, ainda assim, na prática, é bastante difícil. Marcele, já que a gente está aqui em casa, conversando, batendo papo sobre esse tema aqui na sala de janta, eu queria colocar uma coisa para você bem interessante. Posso? Pode. Veja, a criança primeiro ela entende para depois obedecer, ou ela deve primeiro obedecer para depois entender? Porque uma criança com 1 mês, 2 meses, uma criança com 1 mês, 2 meses, ela já tem vontades. Ela já entendeu que se ela começar a gritar, a mãe vai vir socorrê-la. Exato. Né? Então, a criança quando nasce, ela só sabe fazer uma coisa, chorar. Ela vai ter que aprender a sugar, vai ter que aprender. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a criança primeiro obedece, depois ela entende. Porque uma criança de 3, 4 anos, 2 anos, ela não vai entender algumas coisas racionalmente, mas nesse momento ela tem que aprender a hierarquia e a obediência. Que você pode fazer com o olhar e sempre tem que fazer com amor e respeito, né? Porque se não tiver amor e respeito, não vai ter o laço afetivo que vai conduzir toda essa relação. Mas a criança, primeiro ela vai obedecer para depois ela compreender muitas Seria quase coisas. como uns comandos, né? Que ela vai entendendo. Se eu faço assim, acontece assim, né? Faço assim, E a acontece rotina é assim. importante. Nessa fase, por isso que a rotina educação... diz para ela começa a entender, sem saber que tomou banho é hora disso aqui. Para isso aqui é isso aqui. Ela começa a entender a rotina e a dinâmica da disciplina, porque a rotina é uma disciplina. Isso é muito importante para a criança, né? A rotina dá segurança para a criança, ela sabe o que vai acontecer. A criança fica insegura quando ela não sabe o que vai acontecer. Então, chora, um dia acontece uma irritada. coisa, então, um dia o mamá é 3 da manhã, outro dia a mamãe é 5 da manhã. Aí a criança começa a ficar desesperada. Então, a rotina é 3, eu quero mudar para 6, eu pulo para 3h30, pulo para 4, aí eu chego lá naquele horário normal. A criança vai se ajustando. Isso é um grande desafio. Por isso que a gente precisa buscar a rotina, né? No nosso lar, né? E às vezes, quando não tem o filho, às vezes não tem aquela rotina, e aí a gente precisa trabalhar com isso, né? E às vezes a própria rotina que havia tem que ser quebrada, tem que ser modificada. Era uma outra rotina, é verdade. Né? Ajustada, você não vai mudar totalmente essa rotina, mas você vai ajustar a rotina para incluir aquela criança que agora chegou ali, né? Para ele não sentir o rei do lugar, Isso mas é se sentir disciplina, importante. Né? Isso é disciplina, assim, a essência da disciplina, é muito legal. A gente já ouviu falar de animais que dominam a casa, né? Por exemplo, o casal cachorro, né? ou a mãe do cachorro, começa a tratar aquele cachorro assim como atender todas as necessidades, todas, né?
e ele quer subir no sofá, ela deixa e vai deixando. Daqui a pouco, quando ela menos percebe, o animalzinho está ali, Tá dominando. dono da casa, e ela não sabe nem como foi que aconteceu, né? Imagina uma criança que é inteligente, que pensa, né? E ela vai só observando, né? E vocês, como pais, com certeza já observaram que o Benjamin tem um determinado temperamento, já está demonstrando É um ser como vai inteligente, né? Sim, né? Inteligentíssimo. ser. É engraçado Imagina. que ele é pequenininho, mas eu falo, você está aprendendo, ele está aprendendo tanta coisa, né? Eu falei, eu estou aprendendo a ser mãe, porque Isso. é meu primeiro filho, né? Isso. Nosso primeiro filho, então, para mim também está sendo aprendizado. Essa questão eu sofri a disciplina, eu não disciplinei, né? Ainda mais que eu nunca fui da área da educação, eu trabalhei durante 12 anos em empresa, negócios, tinha uma forma de lidar com pessoas. Havia uma hierarquia, uma disciplina, mas Havia era uma diferente. hierarquia, uma disciplina, exatamente. E também eu fui educada de uma forma e eu tendo a reproduzir essa mesma maneira que eu fui Isso. educada com ele. Então, eu falo, é um aprendizado constante para ele e está sendo para mim também. E como que acontece então, Bira, já que ela falou sobre isso, do aprendizado que você teve na sua educação e ele teve uma outra forma de ser educado. Como que vocês estão conseguindo conciliar isso agora, né, para educar o Benjamin, né, para colocar os limites nele, para a disciplina, porque com certeza você foi de uma forma e ele de outra, né? Sim. A gente precisa conversar bastante, né? A gente tenta legal. conversar, se entender, entender os pontos positivos da educação que a gente recebeu e complementar também com o aprendizado que nós tivemos com a igreja, com as publicações que nós temos também, então, com a Bíblia. Então, essa experiência toda, a gente tenta conversar bastante e tentar estar de acordo. Às vezes nós discordamos, a gente tenta conversar E e discordar alinhar. é importante? É importante? É Sim. importante. É importante. Tá? Discordar é importante. Porque se um está tendo uma visão equivocada, a discordância do outro vai gerar um pensamento crítico, vai se discutir o assunto para chegar a uma situação melhor. Mas aí teria que ter abertura dos dois lados, né? Porque se um Sim, começa a sim, impor a forma de educar do verdade, jeito que ele acha que é, e aí ele começa a Massacrar o outro, massacrar né? o E tirar outro. do outro a autoridade que o outro também tem que ter. Eu sempre digo para os casais, e esse é um fator crítico de conflito, de problemas e até de divórcios na família, que é não conseguir criar um código de conduta para a família. Né, em relação à educação das crianças, né? Então, eu sou manauara, amazonense, né? Um beijo para o meu povo de Manaus, né? E Tininha é do sul do país, então as culturas são diferentes, são distintas, né? Tem muita coisa boa da minha gente, tem muita coisa boa da gente dela, tem equívocos da minha gente, equívocos Então, a gente agora tem que tirar o melhor daquilo que eu aprendi, como meus pais me educaram, tem muita coisa boa, o melhor dos pais dela para criar um código melhor ainda, né? E aí, quando um não respeita o outro, esse é o problema. Então, afinidade, né? Afinar o discurso, né? E aí, porque se não há essa abertura, um vai mentir, o outro vai enganar, né? Então, E a criança vai perceber, essa contradição, a criança né? sabe tudo. Então, De um liderança, ponto de fundamental autoridade. criar com respeito, com abertura, tirar o melhor de cada um Por exemplo, de nós e criar um código único.